Mais uma vez eu subo aqui como líder da oposição e também como presidente do PT para dizer que nós não vamos tolerar perseguição política ao deputado Renato Freitas. Esse caso, já citado, requentado aqui por os parlamentares e agora pelo deputado Tito Barrichello, significa um processo de perseguição política, criando um fato e uma narrativa que não condiz com a realidade. Esse processo já foi conhecido de todos vocês aqui. Mas agora, depois desse processo ter tido um parecer contrário pelo deputado Moacir Fadel, que deixou a comissão de ética, eles querem fazer um voto em separado e construir uma perseguição política. Há tempos a Assembleia vem falando de um novo código de ética, porque o atual deixa lacunas em abertas quanto a prazo dos processos, quanto a procedimentos jurídicos do processo. Mas nós não vamos admitir aqui que esse debate de usar um código de ética para questões de perseguição política. Nós da oposição, presidente Alexandre Cury, sempre deixamos claros que o regramento tem que ser colocado em prática, porque essa ausência de prazos, coisas do tipo, a gente necessitava, deputada Luciana, que é líder aqui do bloco, de uma revisão. Fizemos uma conversa entre os deputados da oposição, as assessorias jurídicas, e dentro do que foi apresentado para nós pontuamos o que a gente concordava e o que a gente discordava veemente sobre itens que podem ser usados para questões de perseguição política. E hoje eu volto aqui a falar de perseguição política, porque a fala que me antecede deixa somente uma vontade de perseguição política. E nós aqui não vamos permitir. Nós já se reunimos 2, se for preciso se reunir 3, 4 vezes com o nosso jurídico. Nós vamos discutir aqui dentro o que é correto para os 54 e não vamos aceitar o que é errado para um só. Que essa é a régua que a oposição vai usar aqui nessa casa. Tanto para o processo atual, deixando claro para entendedores que o processo atual é julgado pelo regimento que tem. E o novo Código de Ética, que está começando a tramitar na casa, nem foi aprovado e está na CCJ com pedido de vista. Mas, se continuar esse caldo, se continuar esse formato de usar politicamente esse processo, não vai ter avanço pela nossa parte. Nós vamos defender, como sempre defendemos, todos os deputados e deputadas aqui, vítimas de perseguição política. Nós já entendemos o que é isso, a gente já passou isso no cenário nacional, já passou isso em outros ambientes políticos, e o uso de um regimento para pressionar a minoria. E principalmente aqueles que têm vozes ecoantes dentre a minoria. Então, nesse processo, nós estaremos aqui fazendo o contraponto. Quando for necessário, estaremos nas nossas redes colocando esse processo, estaremos publicamente colocando o que a gente discorda. E a gente tem que ter aqui muita parcimônia. E eu quero pedir, presidente Alexandre Cury, que esse novo projeto de código aqui tramite vagarosamente, com muito debate aqui dentro, que a gente discuta ele politicamente, juridicamente, e que faça as correções que tem que ser necessária para que os processos tenham a constitucionalidade, a legalidade quando forem tratados aqui dentro da casa. Muitos relatos foram colocados aqui, que o atual código, que não existe, mas tem espaços, dimensões do regimento, tem muito atraso jurídicos nos processos, não tem prazos definidos. Uma coisa é o conteúdo jurídico, agora outra coisa é a introdução de processos aqui dentro que possam dar margem para perseguição política. Nós não vamos tolerar. E volto aqui a frisar, a fala que me antecede do deputado Tito Barrichello soa uma afronta. Aliás, eu acho que a gente tem que ver certinho o que tem que ser feito com aqueles que entram na comissão de ética só para fazer firula política, sem ter conteúdo de verdade. Que entram com acusações no processo de comissão de ética, sem eles terem plausibilidade, se tem vínculo algum com a realidade. Catar uma foto, uma imagem do Renato, com os professores aqui fazendo defesa e falar que tem que abrir um processo de ética com isso, isso é uma barbaridade.
Isso é fazer uso político da comissão de ética, na verdade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E acho que a gente tem que discutir isso também nesse novo processo que está vindo aqui na casa. A gente tem que ter muita paciência e muita parcimônia para fazer isso. Senão, a gente vai usar tudo isso que está sendo discutido até agora para debater de forma polarizada o debate político aqui dentro, com casos que não são reais. Que esse é um caso que não é real. Esse é um caso que não tem margem para isso. E espero realmente que essa casa, que os 54 deputadas e deputados aqui tenham compreensão desse processo que a gente está passando aqui agora. É mais uma vez, deputado Requião Filho, deixando de discutir o Paraná, deixando de discutir as necessidades do povo, os problemas de segurança, de saúde, para vir aqui para rebater acusações não verdadeiras, para rebater aquilo que o bolsonarismo deixou, que é a ilação, que é o ódio, que é a vontade de massacrar, é a vontade de esgotar politicamente e fisicamente os seus concorrentes. É isso que está tendo aqui dentro. Mas nós não vamos aceitar, o jogo é duro conosco também. E a gente vai até as últimas consequências com esse processo em defesa do Renato Freitas.